glorificado por meio daquele acontecimento. E é isso que Jesus fala no verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio da enfermidade e da morte de Lázaro. Mas como Jesus, né, nós podemos nos perguntar como Jesus vai ser glorificado através desse evento, ou desse acontecimento da morte do seu amigo, como diz aí no verso 3, que Jesus amava Lázaro, né? Quando nós lemos aqui o Evangelho de João, muitos estudiosos, eles falam dos milagres aqui que Jesus realizou nos Evangelhos, principalmente no Evangelho de João, como tendo ou sendo chamado como sinais. Aqueles milagres que Jesus realizava eram sinais, ou seja, era algo que apontava para além de si mesmo, para algo mais profundo. Então nós devemos dizer que esse milagre, por exemplo, da ressurreição de Lázaro, serviu como um sinal da própria morte e ressurreição de Jesus. Então, tratando da enfermidade e da morte do seu amigo, Jesus queria levar aqueles irmãos, aquelas pessoas, Marta, Maria e todos que estavam envolvidos ali, a pensar a respeito da morte e ressurreição dele mesmo. Meus irmãos, quando nós pensamos sobre essas questões de morte, de vida, né, e o sofrimento, né, nós podemos perguntar, o que Deus quer com isso, né? Como a pergunta do pastor Nerival, né? Por que a gente erra tanto sabendo que é certo, né? Qual o objetivo, né? Eu penso que Deus ele quer desenvolver o nosso caráter. Ele quer nos ensinar a perseverança. Ele quer nos ensinar a esperança nas promessas das Escrituras. Essas promessas que muitas dessas promessas já nos alcança aqui e agora, mas também nos alcança no futuro. São promessas futuras da palavra de Deus que promete, por exemplo, alívio de todo esse sofrimento, ou desses acontecimentos, ou de tudo aquilo que nós temos que passar ou enfrentar por estarmos aqui na terra e sermos pecadores. Eu vou entrar um pouco nisso, já estou caminhando aqui uma palavra rápida. Então Deus pode estar mais interessado em edificar o nosso caráter do que nos dar explicações, né? Pela essa questão aqui de Lázaro, né? Marta e Maria chama Lázaro, manda chamar Jesus demora, né? Jesus não dá explicações e diz ainda que tudo aquilo está acontecendo para glorificar o Filho de Deus. Não dá explicação no sentido de dizer para elas tudo o que ele iria fazer logo e da forma que ele iria fazer e para onde ele queria apontar. Só depois ele vai se revelando, né, de maneira mais progressiva. Então, o sofrimento em Deus, ele produz perseverança, ele produz um caráter agradável a Deus. É isso que Jesus trabalhava com Marta e Maria, com Lázaro, com todas aquelas pessoas que estavam envolvidas nessa passagem, e é isso que ele quer trabalhar conosco, através de tudo aquilo que nós temos que enfrentar estando aqui. Isso já é uma forma de aplicação que eu estou fazendo. A Daiane, como eu disse, perdeu o pai dela. Então, é uma palavra que fala diretamente, né? E Marta e Maria manda chamar Jesus. Jesus enfrentou uma perda também aqui. Essa perda de Jesus também foi devastadora. Vamos ler aí os versos do 28 ao 36, nesse mesmo texto. Continuando onde eu parei aí. Então, tendo dito isto, retirou e chamou Maria, sua irmã, e disse, em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram, supondo que ela ia ao túmulo para chorar.
verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Verso 34, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto amava. Então nós temos aqui uma passagem agora do versículo 28 ao 36, emocionante, né? Jesus chega e ele fala: onde está o corpo? Onde vocês colocaram o corpo de Lázaro? E ela fala: vem ver onde ele foi colocado. E aí o verso de número 35, quando elas apontam para Jesus onde foi colocado o corpo de Lázaro, Jesus chorou. Então isso não é um privilégio meu e seu apenas chorar pela morte. O nosso próprio Deus, encarnado na pessoa de Jesus, chorou diante da morte. E o termo aí do versículo 33, que diz que se agitou, no grego, significa que ele ficou indignado. Essa seria a melhor tradução. Ele pergunta: onde é que vocês sepultaram ele? Elas responderam: vem ver no versículo 34. No versículo 35, Jesus chorou. E nessas lágrimas de Jesus havia indignação. Porque a morte, ela é algo horrível. E eu digo qual o tipo de indignação que tinha nas lágrimas de Jesus. Por que Jesus se indignou? Primeiro, meus irmãos, eu digo que Jesus se indignou porque a morte, ela não faz parte do plano original de Deus. Quando Deus nos criou, quando Deus criou o mundo, e colocou Adão e Eva lá no jardim como os nossos representantes, Deus criou um mundo perfeito. Criou Adão e Eva num estado de inocência e santidade. Então a morte não fazia parte da realidade do homem. E eu entendo que Jesus está indignado aqui por isso, porque a morte, ela é contrária aos planos originais de Deus. A morte, ela é horrível, porque ela não apenas nos tira ou nos afasta daquelas pessoas com nós amamos e convivemos com ela, mas ela também separa o corpo da alma. E quando Deus criou o homem na sua integralidade, Ele criou o homem corpo e alma de maneira perfeita. Quem causa a separação é o pecado. Jesus está indignado aqui por causa disso. Por causa dessa alienação que o pecado, ou que a morte também traz. Separa o homem dos seus entes queridos. Jesus está chorando a morte de Lázaro. Separa o homem de si mesmo no sentido de que o corpo é separado da alma. E não foi assim que Deus criou originalmente. Então Jesus, ele chora porque ele sabe que a morte é a resposta judicial de Deus contra a nossa rebelião. Nós somos pecadores, por isso morremos. E a morte, ela é dolorosa. Como resultado do pecado, ela não pode ser uma coisa boa, né? Tem muitas pessoas que falam assim: a pessoa morreu, aí fala assim: não, agora ele está melhor. Sim, se a pessoa morreu e tem Jesus, sim, ele está melhor. Mas a história bíblica não termina na morte. A história bíblica, ela termina na ressurreição. A palavra final não é da morte. A palavra final é da ressurreição. É o que Jesus vai falar no final dessa passagem aqui. Então, na Bíblia, a boa notícia, até para nós somos crentes, não é que alguém tenha morrido. Mesmo que ela seja crente, mesmo que o aguilhão da morte tenha sido tirado, e aquele que morreu em Cristo está realmente com Deus, mas esse não é o final da história. As pessoas que morreram sem Cristo, que o corpo ficou aqui na terra, e a alma foi para Deus, foi estar junto com Deus, ela não está completa. Ela está num antegozo. Porque falta o corpo. E a ressurreição
ela trata esse problema. Então, não foi assim que Deus criou, Jesus se indignou por isso, e nós também devemos adotar a mesma postura. Não devemos ficar felizes, né, porque alguém tem morrido. Não é essa a perspectiva. E Jesus está aqui nos dando, vamos dizer, o exemplo, né? Ele está diante da morte do seu amigo, ele está chorando, ele está indignado. Então Jesus, você pode se perguntar, como que Jesus tratou a questão da morte? Como ele lidou com a morte? Eu digo que Jesus lidou com a morte por meio da sua própria morte. A morte da minha morte está na morte de Jesus Cristo. Não é, pastor? Joe Morwin, né? A morte de Jesus Cristo. E aí eu termino dizendo aqui com os irmãos, rapidamente, para finalizar essa palavra. A morte da minha morte. A morte da minha morte está na morte de Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele foi para a cruz do Calvário, Jesus ele vencia a morte pelo poder da sua morte, para nos dar aí a vida eterna. Por isso Jesus afirmou, vamos ver aí o versículo 25 e o versículo 28, novamente. Olha o que ele afirmou aí. Vou ler do versículo 25 ao 28. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, ela respondeu, né? Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo. Então a ressurreição de Jesus, ela garante a nossa ressurreição. Todas as pessoas que morreram estão com Deus agora, no seio de Abraão, como costuma dizer, né? Jesus tem um corpo glorificado, no qual ele ressuscitou, e com esse corpo ele foi assunto ao céu. E a ressurreição de Jesus, aquele corpo que Jesus tem, garante que nós também vamos ganhar um corpo glorificado, semelhante ao do nosso Deus, para que nós possamos ter comunhão com Ele eterno e habitar na presença dEle. E a ressurreição de Jesus, ela não apenas garante a nossa ressurreição, mas ela garante também o julgamento final. Lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 30, o apóstolo Paulo ele liga a ressurreição de Jesus ao julgamento final. Ele diz assim que Deus acreditou em Cristo, ou creditou em Cristo, ou justificou Cristo, no sentido de que ele recebeu tudo aquilo que Cristo fez e notificou os homens, através da ressurreição de Cristo, que ele vai julgar o mundo. Então a ressurreição de Cristo também garante o julgamento final. Então em Cristo, meus irmãos, em Cristo, todos aqueles, eu não sei se vocês aqui não perderam ninguém agora nessa pandemia, né? Graças a Deus. Não, graças a Deus. Essa palavra é para todos nós, é claro, mas eu trato também assim, de maneira bem direta para a Daiane, viu, Daiane? Em Cristo, o pai era crente, né? Em Cristo nós teremos um reencontro feliz com os nossos entes queridos. A ressurreição de Jesus garante isso. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso aí, crente. Muito bom. Glória a Deus. Jesus, ele ressuscitou Lázaro para quê? Para provar para o povo que ele era Jesus ou porque ele... Para que a glória de Deus fosse ali manifestada. Inclusive, quando Jesus ora, ele diz isso. Ali diante do túmulo, quando ele ora, ele já ora agradecendo e dizendo, Pai, tu sempre me ouves. Mas eu disse assim para que os que estão aqui, né, vejam a tua glória e creiam. Então há um propósito bem definido da glória de Deus, né? Mas tem uma coisa interessante os estudiosos tratam assim, né, pastor? Sabe? Que às vezes trata a ressurreição de Lázaro como um ressuscitamento, de uma natureza diferente da ressurreição de Jesus. Porque Lázaro ressuscitou, depois ele morreu de novo. Agora Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. É esse tipo de ressurreição que nós aguardamos e que Cristo está querendo apontar como um sinal ali, ressuscitando Lázaro, nessa glorificação. Inclusive,